Então, por favor, Angélica, pode fazer a leitura para a gente, por gentileza. Estou com o meu áudio aberto, que não está dando para ver. Está aberto, sim. Então, lição de ambientação. Tem piedade dos ingratos. Eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. A gratidão é o sentimento digno que deve viger no homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a alguém ou a muitas pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência. A ajuda na hora certa é responsável por tudo de bom que te venha a acontecer, impelindo-te ao reconhecimento perene. Ser grato em todas as situações. Ok. Alguém gostaria de comentar a lição? Só lembrando a carta de Paulo aos Colossenses, quando ele fala lá, né, devemos ser gratos por tudo. Então, a Joana está complementando aqui uma fala de Paulo, onde devemos dar graças por todas as coisas. E é a gratidão que nos faz feliz, segundo aí alguns filósofos. Então, precisamos ter isso em mente. Diga, Ei, Silvânia. Mauro. Oi, quem está falando? Silvânia. Fala, Angélica. Não, é porque eu estava lendo essa lição hoje, né? Eu sou grata, eu costumo agradecer muito assim, eu sou grata, vamos dizer, de coração, né, também, as pessoas que me ajudaram. E hoje você não vê muito isso, principalmente assim no trabalho, né? Eu sempre fui muito grata àqueles que me ajudaram no trabalho, meus superiores, porque eu sempre tive um relacionamento muito bom com todos. Mas tem pessoas que você vê que ele faz um esforço muito grande para que você seja melhor do que eles, ou igual, né? Igual ou melhor. E isso eu sempre fui muito grata, porque no trabalho eu sempre encontrei pessoas que me colocaram assim para cima. É uma gratidão muito grande. E gratidão aos nossos pais, principalmente, né? Que a gente tem que ter por aqueles que nos colocaram aqui no mundo. E hoje, às vezes, você vê assim que as pessoas não sabem reconhecer muito essa. Não é que eu não tenho que estar agradecendo toda hora você por ter feito isso por mim, mas é um reconhecimento que você percebe nos atos da pessoa, né? Na maneira que ela se expressa com Espontânea, você. né? É Espontânea. espontânea. É isso. Ok. Diga, Silvânia. O que me chamou a atenção aqui foi o terceiro parágrafo e o primeiro também, mas o terceiro que fala que devemos pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência, né? Então sempre devemos ser gratos. Mas o que me chamou a atenção é esse primeiro parágrafo que diz assim: tem piedade dos ingratos. Eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. Porque muitas vezes eu já me peguei criticando quem é ingrato, ao invés de ter a questão aqui da piedade, porque eles precisam, né? Se isso já está em mim, se eu já sou grata, então quem não é, eu preciso ter um olhar assim, de que ele precisa de uma prece, precisa de um pensamento bom para que ele reconheça essa gratidão que é necessária em todos nós. Então, me chamou mais a atenção esse primeiro parágrafo aqui. Ok, obrigado. Diga, Verônica. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Aproveitando a fala da Angélica e da Silvânia, depois que eu aprendi que nós devemos fazer a nossa parte, sem esperar recompensa do próximo, eu não me sinto mais assim, olha que pessoa ingrata, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei, graças a Deus, eu não vejo mais isso na minha frente, sabe? Por quê? Eu me sinto feliz, como acho que todos aqui se sentem, por pelo menos termos uma pequena orientação de como agir diante dessa ingratidão. Quando nós somos gratos e as pessoas só nos retribuem com ingratidão.
que bom que nós temos um pouco dessa noção, entendeu? Mauro e Valdeni, é dessa forma que eu penso agora. Que É bom. isso que eu queria colocar. Que bom, Obrigado. Verônica, ouvir isso de você, porque os seus relatos anteriores, né? Era aquele, não, Exato. que eu vou jogar a panela na cabeça dele, que eu não quero saber, que eu quero desculpa nunca. Que bom, Já joguei tá muita vendo? panela na parede. Era colher de Maravilha. pau, prato. Hoje não. Hoje eu já estou começando a ter essa noção. Ainda falo, coitado, não tem um pouquinho da experiência que eu estou tendo nessa vida. É o que eu penso Graças a agora. Deus. Mas, Graças não a Deus. pensa que é sempre, mas não pensa que é sempre assim, não, tá? Porque de vez em quando eu saio da graça, tá bom? É isso. Tá ótimo. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado. Vamos então à nossa prece, por favor. Sou eu, né, que vou fazer. Isso. Eu vou fechar o áudio, tá bom? Assim não corta. Oi, Mole. E assim vamos fechando os nossos olhos, nos ligando aos nossos mentores espirituais, aos mentores desse grupo, ao nosso querido Mestre Jesus, que eles nos envolvam muito amor e muita paz, tranquilidade, que possamos tirar Ok. Obrigado, Glaucia. Picotou demais. Né? Não conseguimos acompanhar sua prece, mas ela foi sentida. Muito obrigado. Então, vamos ao nosso estudo, a condução aí com o Valdemir, e o Ronald vai fazer a leitura para a gente. Podemos? Podemos? Podemos. Boa noite a todos, que eu não falei. Só lembrando aí, né, Ronald, que o título é A Ingratidão dos Filhos e os Os Laços de filhos Família. e laços de família, exatamente. E, ele, É isso. e o Santo Agostinho está mandando essa mensagem explicando as dificuldades, por que das dificuldades, principalmente nos familiares, principalmente entre pais e filhos. E ele explica por que tantas diferenças, tantas desavenças, tantos desamores, digamos assim, tantas dificuldades. Então, o que nós já estudamos até hoje, até nesses outros dias anteriores aí, chegamos nesse ponto. Então, é ele explicando por que da dificuldade. E aí, nós vamos até reler um parágrafo anterior, que nós lemos na semana passada, mas não precisamos nem comentar esse primeiro parágrafo. Aí, o primeiro é o primeiro parágrafo. Depois a gente faz o comentário a partir do segundo parágrafo. Vamos lá. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, e nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o caso, não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, dentre vós, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde, o vosso coração ulcerado
pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Ô, Ronald, me permita aí só uma fala que é interessante, achei interessante. Uma fala do Santo Agostinho, que é dele, a gente respeita. Ele diz: um de nós dois é culpado. Essa palavra culpa, no tempo de Kardec, quando ele escreveu isso aqui, 1800 e qualquer coisa, quando foi que ele escreveu isso? 1862? 62. Podia ter um peso diferente. Hoje ela tem um peso muito grande. Hoje é uma palavra que a gente entende, já sabemos, que culpa é cáustica, é corrosiva, que não ajuda. Tem, inclusive, uma fala da Joana de Ângeles, que diz que duas palavras serão extirpadas do nosso vocabulário ao longo do tempo, que é o pecado e a culpa. Se elas serão tiradas do nosso vocabulário de futuro, vamos começar a trabalhar hoje a substituir essa palavra. A culpa sempre vai nos gerar punição. Sempre vai. E nós geramos para nós mesmos a punição. Nós fazemos uma autopunição a partir do momento em que nos sentimos culpados. Então, se fizermos, eu já sempre digo isso, e me permito repetir, se fizermos uma pesquisa aí na rua, o que um culpado precisa, o que um culpado merece, né? O que um culpado precisa mesmo, acho que a gente vai ter uma resposta bastante intensa e de que o culpado precisa de punição. O culpado merece punição. E todos nós cometemos equívocos. Então, dentro de um planeta de expiação e provas, espírito terceira ordem, todos cometemos equívoco. E quando eu internalizo essa ideia do culpado merece punição, o meu inconsciente não separa a minha culpa da Carol. A Carol errou, merece punição. Mas eu também errei. Eu também mereço punição. E eu acabo gerando punição para mim. E a gente vê muito isso em consultório. Muitos companheiros gerando autopunição por não poderem ser felizes. Muitos irmãos e irmãs conseguem se punir e você vai ver por que eu não mereço ser feliz. Inclusive, às vezes, com patologias mais graves, como uma relação sadomasoquista, por exemplo, onde há tortura, onde há queimadura. E se pergunta, mas por que você fez isso? Porque eu mereço ser punida. Porque eu não mereço ser feliz. Isso vem em função da culpa. Quando o Santo Agostinho disse isso, ok, lá em 1862. Hoje nós temos um novo entendimento e eu, pelo menos, sugiro que substituamos a palavra culpa pela responsabilidade. Um de nós dois é responsável por essa dificuldade. Quando sou responsável, eu não me puno. Quando sou responsável, eu resolvo, eu trabalho, eu decido, eu reparo aquilo que eu fiz de errado. Quando eu sou culpado, não tem reparo, só tem punição. Culpa sempre gera punição. Esse cuidado que eu acho que a gente precisa ter ao ler essa mensagem e qualquer outra coisa. A doutrina espírita fala, os livros de Kardec falam muito de culpa. De novo, é o tempo dele. Hoje nós temos um novo entendimento, então que passemos a utilizar esse novo entendimento, mas não só verbalmente, mas efetivamente sentindo que o culpado não tem que ser punido. Ele tem que ter a oportunidade de reparar. É o que Deus faz conosco, nos permitindo reencarnar. Então, toda vez que eu reencarno, é para corrigir coisas que eu errei anteriormente. Eu sempre reencarno para corrigir, pelo menos no nível que nós estamos atualmente. Sempre reencarno para corrigir equívocos.
cometidos anteriormente. Então, Deus nos renova a oportunidade. Renovemos-nos também a nós mesmos essa oportunidade de recomeçar e não nos punirmos como uma boa parte das pessoas ainda fazem. Uma boa parte ainda faz, né? As pessoas ainda faz. Ok, gente? E fique à vontade para, se quiserem comentar, quiserem falar, fique à vontade. Então, continuamos, João. Eu também queria ressaltar aqui, né, quando ele fala da questão de nós não observarmos essas inclinações e acabarmos, como ele fala aqui, né, nos entretendo com essas inferioridades, né? Ele fala aqui, ó, mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então, às vezes, nem é só ingratidão, não. Ele pode até ser grato. Porém, pela inobservância, né, por nós não estarmos atentos a essas inclinações inatas e não trabalharmos para a melhoria a transformação dessas inclinações para algo melhor, né, para eles próprios, nessa vida e para vidas futuras, o seu fracasso também nós responderemos por isso. Então, eu vejo isso às vezes com muita tristeza, né? As pessoas batendo palma, rindo, olha que gracinha, ele faz isso. Ah, esquece que, na verdade, nós devemos corrigi-los já desde ali, orientá-los desde ali. É o barro mole, né? É o barro mole, que a gente fala sempre, né? Quando o barro é mole, você pode dar o formato que quiser. Depois que endurecer, só quebrando. Então, temos que estar bem atentos a isso. Diga, Verônica. Quando o Valdemir estava falando sobre a culpa, né, que realmente é corrosiva, eu tenho até que falar baixo para o meu marido não ouvir. No dia do desencarne do meu filho, eram 2h da manhã, o meu filho ligou aqui de Jacarepaguá, meu filho estava aqui em Jacarepaguá, e o meu marido estava em Copacabana com passageiro. 2h, 2h e pouco, meu filho ligou para o meu marido: pai, vem me buscar. Eu não estou muito bem, não estou legal, eu quero ir embora. Aí o meu marido falou para ele: pô, cara, estou aqui em Copacabana, estou com PS, que a gente fala PS, né? Pô, vai embora, pega aí um táxi, vai embora para casa. Aí ele: não, pai, eu queria que você viesse me buscar. E o meu marido não foi. Gente, olha, vocês não têm noção de como o meu marido sofre até hoje, fez 12 anos com isso. Eu tento tirar isso da cabeça dele, tento dizer que nada é por acaso, que tinha que ser daquela forma, que tudo foi desviado para que nós não fôssemos até ele, mas nada resolve. Ele carrega isso, está se acabando. Agora teve crise hipertensiva, eu já estou há uma semana indo e vindo de hospital com ele, aí eu torno a falar: você está vendo aí? Olha os reflexos que está dando no seu corpo devido a toda essa amargura de culpa que você carrega. Aí ele começa a chorar e fala que ele precisa falar com o filho dele, que desculpe ele. Eu falo: você vai na casa espírita, você não quer ir. Não, mas fala lá com ele para mim, se ele escrever uma carta. Eu falei: eu não, quem tem que falar é você. Enfim, gente, para resumir, isso está corroendo o meu marido há 12 anos. Ele não consegue se libertar dessa culpa. Não adianta eu falar nada e também não adianta ninguém falar nada.
Até se vocês tiverem uma dica para mim, uma coisa, alguma coisa que eu possa dizer a ele, eu até agradeço a vocês, porque está difícil, muito difícil. Verônica, nesses casos, Verônica, é só o tempo, porque ele não tem. Se ele criou uma condição, né, de não aceitar nenhuma argumentação que possa trazer um conforto, só o tempo. Quem sabe um dia, né, vocês indo lá em algum médium que tem esse trabalho, pode ser que venha uma comunicação e vocês recebam, e isso conforte um pouco mais o coração dele. Mas, enquanto isso não acontecer, pela própria disposição que ele criou, é isso aí, é a algema da culpa e o chicote da culpa. Exato. Então, ele tem que se libertar disso. Enquanto ele não se libertar, ele mesmo está se açoitando, né? Tá complicado, viu? Mas nada é impossível, né? Vamos ver. Porque é Tá bom, cultural, obrigada. é cultural para a gente, né? Está dentro da nossa cultura, essa coisa da culpa igual a punição. Então, se eu sou culpado, eu vou gerar uma punição para mim. Vou ser infeliz, vou sentir dor, vou gerar doenças, vou fazer doenças, vou somatizar Exatamente. muita coisa, eu vou gerar todas as dificuldades que eu, botar aspas, né? Eu mereço, eu preciso sofrer porque eu sou culpado. Isso é uma questão cultural e a cultura não se muda de um dia para outro, às vezes de um século para o outro. É uma questão de tempo para a gente ir trabalhando em nós mesmos. E não vamos mudar no outro. Eu preciso mudar em mim. Culpado não merece punição. Culpado merece a oportunidade de reparação. É uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Nas próximas reencarnações, nós vamos ter isso implantado em nós. Por enquanto, ainda é digamos assim, um desejo, um sonho nosso de essa palavra efetivamente não fazer parte mais do nosso vocabulário. Tá bom. Tudo bem? Obrigada a vocês, tá? Obrigado, Bem. Verônica. Continuemos, Ronald. A tarefa não é tão difícil quanto nos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la, assim, o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Interessante essa fala do Santo Agostinho. E me permita, Ronald, pegar uma fala sua da semana passada. Eu não tive um bom relacionamento com meu pai. A sua fala da semana passada. Mas, quando eu estava morando ao lado da Boca, quando eu estava num problema, numa situação difícil, eu tive a lembrança da implantação dessa educação, mesmo rígida, mas que ele me deu. Por isso, a tarefa não é tão difícil, porque não exige que você seja espírita, não exige que você seja religioso, não exige que você exige, ou pede, pelo menos, que você seja homem de bem, que você seja probo, que você seja honesto, que você seja trabalhador. Essa é a condição. E que seja principalmente atento, para lembrar lá a fala do Mauro, o realçado Mauro lá, do entretenimento nas dificuldades dos nossos pequenos. Como diz o nosso português, dos nossos miúdos. A gente vai observar e ver. Isso aqui é um aspecto egóico, de egoísmo. Isso aqui é um aspecto de autoritarismo. E trabalhar isso. Eu me lembro do Augusto, pediatra, que o Mauro conheceu, acho que você também conheceu, o Ronald, acho que muita gente que da ilha conheceu, pelo menos, né? E ele sempre falava disso, que ele sempre lembrava nas palestras, nas preleções, nas conversas dele. Aqueles cidadãos lá de Brasília, que estão com dificuldades, também foram crianças, também foram educadas, também foram evangelizadas
e muitas vezes não foram orientados para que não aceitasse a propina, me permita a palavra. E ele sempre dizia: nós, às vezes, corrompemos nossos filhos. Você só vai comer a sobremesa se comer a comida toda. Só vai fazer isso se fizer aquilo. É o dá lá, toma lá, dá cá. Que isso vira cultura. De novo, é outra cultura. Ao longo do tempo, isso vai se internalizando em nós. Precisamos, um outro aspecto, também trabalhar isso em nós, de entender. Aqueles irmãos foram crianças e não foram educadas, não foram evangelizadas. Evangelizada não é espiritismo, tá? Mas evangelizada no sentido, de novo, de ser o homem de bem, lá do capítulo 17. Então, não exige saber, não exige muita cultura, exige moral, exige ética. Né? Porque ética é o bem, é o lado bem para todos nós. Moral é até duvidosa, depende da cultura, depende do país. Uma coisa que é moral no local não é no outro, mas a ética não. A ética é sempre fazer o bem para todos. Então, sejamos éticos nas nossas relações com os nossos filhos, com os nossos educandos, e eles serão futuramente homens de bem, com toda certeza. Tudo bem? Desde pequenino, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Perfeito. Só um minutinho, Ronald. Eu destaquei aqui uma fala que eu acho que merece ser colocada em pauta. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Nós já ouvimos isso aqui 1 milhão de vezes. E estamos estudando lá no Livro dos Espíritos, na segunda-feira, estamos lá de novo. Acabamos de estudar lá o egoísmo. Estamos falando. Então, precisamos observar, precisamos estar atentos para observar as tendências. Assim como nós vemos uma criança de 1 ano e 5 meses tocando piano, e a gente vê ali a coisa que ela traz da reencarnação passada, as coisas que ela traz, também elas trazem os aspectos ruins, os aspectos ainda pouco nobres, digamos assim. Então, os pais, os evangelizadores, os avós, no meu caso, já avô, devem estar atentos para observar essas tendências e fazer as devidas correções. Eu gosto muito da figura aí que o Mauro usa, né, do barro mole, e eu tenho um dito que a minha mãe diz sempre lá: se torce o pepino quando ele está novo. Né? Depois que ele amadurece, não se torce mais. O pepino só se torce quando está novo. E por isso que nós esquecemos da nossa reencarnação passada. Por isso que nós reencarnamos e esquecemos aspas, né? Fica meio que obscurecida as nossas lembranças. Para que fiquemos mais flexíveis, para que sejamos mais flexíveis, para que recebamos essas informações, essas orientações com mais maleabilidade, com mais facilidade. Por isso que os Espíritos dizem. Por isso, eles esquecem, nós esquecemos o passado. E só vamos relembrar disso, ou pelo menos as tendências, de uma maneira geral, depois da adolescência. Até lá, ainda somos o barro mole. Ainda vamos, sendo possível, trabalhar com mais facilidade, ou com menos dificuldade, pelo menos. Podemos? Vamos lá, Jones. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os ver apontar na árvore. Se deixar
se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Perfeito. Vamos dar uma paradinha só para responder a Neide lá, que a Neide levantou a mão. Não sei se ela ainda no tema anterior. Diga, Neide. Você tá muda. Agora uma coisa aí, Claudemir, Oi. eu sempre escuto falar que a criança, até os 7 anos, é onde você consegue moldar, ali, depois fica mais difícil, é isso mesmo? Isso é uma fala do André Luiz. O André Luiz chega a comentar isso. Mas é o que nós estávamos falando. A criança fica mais fácil de ser moldada, de ser modelada. Então, com 7, a partir do 7, 8, 9, quanto mais tarde, pior. Certa vez perguntaram ao Emmanuel, uma mulher grávida, aliás, uma mulher grávida perguntou ao Emmanuel quando ela deveria começar a evangelização do filho dela. Ele disse, devia começar no dia da gestação. Gestação não, no dia da fecundação. Uma vez fecundado, tem um espírito preso ali, aquele corpinho de formação. Ali começa a evangelização. Então, quanto mais cedo começarmos, melhor. E aí, Inês, guardadas as devidas proporções, por favor, né? Guardadas as devidas proporções, é como uma doença. Quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil ficará o tratamento. Então, uma criança que eu não o educo, que eu não oriento, depois eu vou querer orientar o adolescente, o adulto, não tem mais jeito. De novo, o barro já endureceu. Aí eu vou ter que quebrar o barro e botar no fogo. E aí é o que nós chamamos de dor, de prantos e ranger de dentes. Os 7 anos é uma data, mas não é uma data limite. O André chega a dizer que essa data é que mais ou menos se completa a reencarnação. Mas o Kardec, eu pelo menos não conheço nada que Kardec tenha falado sobre isso. Mas, de qualquer maneira, é um ponto, sim, que precisamos observar. E é importante entender. Quanto mais cedo, melhor. Ok, dona Neide? Obrigada. Vamos lá, Ronald. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. A amargura, muito natural, que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento que, concedido, lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Ele faz referência ao capítulo 13, item 19. Não sabe a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, que é o capítulo 13. Lembrando, o que ele diz aqui, em resumo, a partir do momento que eu fiz o meu melhor, a partir do momento que eu orientei, mesmo que eu o veja, mesmo que eu veja um filho, um educando no descaminho, eu vou ter a consciência tranquila e vou entender que esse retardo é temporário. E, de novo, como Deus sempre renova a oportunidade, eu vou pedir a Deus que me permita concluir numa outra existência, numa próxima existência, aquele trabalho que não foi possível concluir. Agora, quando eu não cumpro o que é previsto na missão dos pais, estava falando do aspecto ético, aí sim eu vou me sentir mal, porque vou ver um filho ou educando em situações ruins, quando de mim dependeria dele não estar ali, dependeria dele estar bem. E eu sou aí corresponsável pela dificuldade, pela dor dele. Diga, Carlos Santos. Aqui cabe aquela analogia que o Mauro fez, né?
de os pais terem aprontado o navio, equipado o navio, dado todo o suprimento possível, mas ele foi navegar em águas tormentosas, então é esperar voltar. É isso? Cabe aqui esse pedaço. Né? Guardadas também, de novo, as devidas proporções, a gente pode lembrar a parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo. Eu quero a minha herança. Ok, pegue sua herança e seja feliz. Agora, vamos estar preparados para recebê-los de volta. E aí, o que é mais difícil é estarmos nós preparados. Estarmos nós evangelizados. Porque às vezes a gente fala de evangelização, a gente sempre imagina criança. A evangelização da infância, evangelização da juventude. Sempre imagina o jovem. E nós? Efetivamente, nós estamos evangelizados? Não sei. Tenho cá minhas dúvidas se estamos efetivamente evangelizados. Mas precisamos nos evangelizar com toda certeza. Tudo bem? Continuemos, Carlos. O Carlos não, é Ronald. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Ele só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Acho que aí vale uma fala, Ronald. Né? Nunca fecha uma porta ao arrependimento. Não é a culpa. Eu me arrependi. Fiz uma besteira. Fiz uma coisa errada. Cometi um equívoco. Então, agora não é criar um remorso a partir daí, porque o remorso também é corrosivo, é como culpa. Eu me arrependi e peço a oportunidade de refazer. Lembrando aqui, eu já mencionei aqui outras vezes, um livro do Gerson Simões Monteiro, chamado Aqui se faz, aqui se repara. Então, nós vamos pedir a Deus essa oportunidade. E Deus nunca fecha a porta ao arrependimento. Então, a partir do momento que eu me arrependi, Ele vai me dar oportunidade. Por isso que a culpa não ajuda. Por isso que essa ideia da culpa igual a punição não ajuda. Deus não nos pune quando erramos. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Claro que o tempo é meu, a velocidade desse recomeço é minha. Eu faço no meu tempo e Deus respeita isso. É o meu livre-arbítrio. Mas depende de mim refazer tudo aquilo. E eu terei que refazer tudo aquilo que eu tiver desfeito em algum ponto, em algum tempo. Por favor. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Kardec, só um minuto aí, Ronald, por favor. É interessante que Kardec colocou esse texto, essa parte desse texto em destaque. Ele botou em itálico. Ele diz aí, as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Mais uma vez, lembrando aqui, as dificuldades não são castigos. A dificuldade não é castigo de Deus. É uma oportunidade de nos aperfeiçoarmos. E se as provas forem rudes, forem difíceis, e eu as receber e as aceitar com o pensamento em Deus,
ou seja, sem a murmuração, é sinal de um fim de prova, um fim de expiação, ou um fim de prova. Como é que ele diz aqui? É indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento. Então, de novo, Kardec destacou isso aqui para a gente ter em mente. O sofrimento não é castigo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, tenhamos essa certeza. Continuemos? Se alguém quiser falar, fique à vontade. É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, Isso, senão não falei murmurando. quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradeceis a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, serei aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. Lembra da nossa página? Ok. Em vez de vos queixardes, agradecer a Deus. De novo, lembrando Paulo. Agradeça a Deus ou agradeça por tudo. Então, ao invés de imaginarmos que isso é um castigo, que isso é uma punição, vamos entender que isto é uma oportunidade, que isto é uma bênção que o Pai está nos oferecendo para que superemos as nossas dificuldades. E vamos sair triunfantes da refrega, da batalha, se tivermos, ou se não murmurarmos, se aceitarmos essa dificuldade sem murmuração. E aqui, gente, nós estamos fazendo apologia ao sofrimento, tá? Então eu tenho que buscar sofrimento para me purificar? Não. Eu tenho que trabalhar para diminuir o sofrimento. O sofrimento já vem naturalmente em função das minhas semeaduras anteriores. Então não tem que buscar mais. Eu tenho que trabalhar para aliviar e também, como lemos lá no capítulo 5, estudando no capítulo 5, também aliviar a prova do próximo. Então, o próximo está sofrendo? Eu posso ajudar? Vamos ajudar, porque isto é caridade com toda certeza. Vamos lá. Todas as provas, as mais duras, são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, ungindo da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pôde eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, a que a sua criatura sofra indefinidamente? Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que, de cada um dos seus esforços, é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal? Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência. Se eleve, pairar do infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parece, o que vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família
se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vede, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Só lembrando aí, não sei se vocês se lembram, lá quando nós começamos a estudar esse parágrafo, esse capítulo. Vou até dar uma olhadinha aqui. Mas, lá no item 5, nós estamos no item 9, lá no item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? De novo, essa fala que nos trazem aqui os Espíritos. E ele diz, de todas as provas, as mais difíceis são aquelas que mexem com o coração, que mexem com aquelas pessoas que nós amamos mais. Às vezes, suportamos uma grande batalha, uma grande dificuldade contra uma coisa que está lá fora. Mas, dentro de casa, às vezes, fraquejamos. De todas as provas, as mais rudes são as que afetam o coração. Um suporta com coragem a miséria e a privação. Sucumbe ao peso de amargura doméstica. Mas, nos lembra ele, o conhecimento das causas e do mal, a certeza de que não há sofrimento eterno, a certeza de que isso também passa, isso nos ajuda enormemente a superar a nós mesmos. Lá quando Kardec fala lá do suicídio e a loucura, ou a loucura e o suicídio, lá no capítulo 5, suicídio e a loucura, do capítulo 5, ele fala que o conhecimento, conhecimento, mas a certeza da vida, da continuidade da vida, a certeza da vida futura, nos dá forças para superar a loucura e superar a ideação suicida. E aqui, de novo, ele fala que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongado despedaçamentos, não há desesperos eternos, isso também nos ajuda a passar pelas dificuldades. Entendemos, ninguém está na nossa família por acaso. Não temos aquele filho com dificuldade, aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele familiar com dificuldade por acaso. Porque Deus se enganou. A gente vai ver aqui um pouco mais à frente, Santo Agostinho explicando isso mais detalhadamente. Mas tenhamos certeza, se está comigo, é meu. E Deus não dá ou não permite que tenhamos tarefas maiores que as nossas forças. Então, qualquer dificuldade que apareceu para mim, eu posso ter certeza que eu vou vencer. Ou que eu, pelo menos, tenho forças para vencer. Se eu não vencer, diz ele, não é por falta de força, é por falta de vontade. E lá na questão 909, 908, por aí, do Livro dos Espíritos, Kardec diz, né, pergunta lá se a gente pode superar as nossas paixões, as nossas dificuldades. E ele diz, sim, depende da sua vontade. E muitas vezes, pouco esforço é necessário. Mas falta-nos, diz ele, a vontade. E aqui também, dentro dessa ideia da ingratidão dos filhos lá de família, falta-nos vontade, muitas vezes, para encarar essas dificuldades que nos surgem e que são nossas. E já estudamos também no Livro dos Espíritos, nós escolhemos, nós pedimos para passarmos por essas dificuldades. Passarmos... Reni, Oi, chegou, Mauro, de volta? Perdoe te cortar. Nossa irmã Ilha vai entrar na sala. Sim. Ela não está bem. Ilha não está nada bem. Então, por favor, vamos poupá-la de perguntar como é que ela está, tá bom? Eu a convidei para a prece, para que ela participe da prece conosco. Se alguém quiser mandar alguma coisa, mande, oh, que saudade, venha, volte para a gente, venha fazer parte com a gente, tá bom? Porque ela realmente está precisando de muitas preces nossas, boas vibrações,
Ela não está Pensei bem. na Ira hoje. Nossa Pois é. Senhora. Então, vamos manter essa discrição, até porque ela não está em condições de conversar, tá bom? Perfeito. E vamos envolvê-la em nossas preces. Vamos aguardar que ela entre aqui. Mas pode seguir, desculpa te cortar. Não, tudo bem. Continuemos então aqui. Aí, mais um pouquinho, Ronald? Acho que a gente está também fechando o tempo. Acho que Ok. não vai dar para fechar. Ah, vai dar. Vai dar. Talvez dê. Dá para fechar. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Permite aí, Ronald, por favor. Deus permite que esses espíritos reencarnem no meio de espíritos mais adiantados. E aí podemos olhar para trás um pouquinho. Quando estivemos nessa situação de espíritos com dificuldade, Deus nos permitiu que reencarnássemos em famílias mais ou menos equilibradas para que pudéssemos caminhar. Então, cabe agora, por nossa vez, quando temos ou quando tivermos os filhos ou familiares com dificuldade, fazer a mesma coisa. Deus permite que eles se reencarnem, porque não se trabalha só para nós. Trabalhamos também para ajudar aqueles que estão com dificuldade. Podemos continuar. Só para... Carlos, deixa o Carlos falar. Fala, Carlos. Era só um detalhe que na nossa página também falou isso, que no momento de grave da existência, a ajuda na hora certa é responsável por tudo de que tiver acontecido. Muitas pessoas nos socorreram, né? Lá na página também. Não foi por acaso que a página faria. A gente imagina que tem uma série de acasos, né? Que a página coincide com um estudo, né? Que é por acaso, ou que a gente escolheu de propósito. A gente não escolhe de propósito. Escolhe um livro e vai seguindo a sequência do livro. Tanto aqui, no estudo aqui, quanto lá presencialmente, lá no SEAC, a gente escolhe um livro e vai pegar da lição 1 até a última lição. E sempre, ou quase sempre, elas têm um complemento, elas se complementam, elas se ajustam. E aqui, a página hoje, com certeza, nos convidou a isso. Que sejamos caridosos com os ingratos. Então, sejamos caridosos com os ingratos familiares, que Deus permite que venham participar, que venham conviver conosco na nossa família. Vamos lá, Ronald, continuemos. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, que constituem para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Corrente do Bem. O Romário até lembrou na semana passada o filme A Corrente do Bem. Então, vamos salvar alguns náufragos, que esses náufragos vão salvar outros, e vão salvar outros, e vamos nos juntar para ajudar a todo mundo. Ficamos aí, fechamos o capítulo, fechamos o item, fechamos o capítulo, e ficamos à disposição, se quiserem continuar, perguntar, fazer algum comentário, fiquemos à vontade. Diga aí, Carol Rodrigues.
Abre o Como áudio. disse o Paulo semana passada, né? Sejamos o porto. Sejamos o porto, isso. Diga, Carol. Não, eu abro meu lugar se alguém quiser fazer alguma pergunta referente ao capítulo, porque a minha pergunta não é referente ao capítulo. Fique tranquilo. Depois a gente faz a sua pergunta e a gente passa para a seguinte. Depois. Na verdade, a minha pergunta eu queria saber se o SEAC está organizando outro evento, como é que são os horários do SEAC, que eu queria muito conhecer o SEAC. Então, Carol, a nossa reunião pública ela acontece às quartas-feiras, das 19 em diante. Das 19 às 20 é a palestra, depois começam as atividades do atendimento fraterno e trabalho de saúde. Em paralelo, às 19 horas, tem a evangelização e a mocidade. Tudo acontece na quarta-feira. Nós vamos fazer um evento, sim, um outro lanche fraterno, agora em outubro ou novembro. E em dezembro, nós fazemos uma confraternização, né, no final do ano. Então, são esses os eventos. Eu aviso, a gente sempre publica aí no grupo, né? Mas são esses os eventos. Na quarta-feira também é transmitida a reunião, tá? Pelo Instagram e pelo YouTube. Tá bom? Obrigada. Nada. Se Diga, quiser vir Silvânia. amanhã, sou eu que vou estar lá fazendo a palestra. Exatamente. Diga, Silvânia. Horário também, né? Mas é que esse finalzinho aqui, que foi lido, o último parágrafo, quando ele fala que acolhei-os, portanto, como irmãos, né? Auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará. Aí, quer dizer, é só reforçando a questão da parentela espiritual, né, Valdemir? A questão da importância de que quando, como o Carlos falou, a leitura da página inicial, quando a gente tem um olhar para o irmão que no momento é ingrato ou por um outro problema que esteja passando, a gente tem um olhar de que é o nosso irmão e que a gente se não pode fazer algo de imediato, uma prece, um pensamento bom, cai aqui nesse pedaço de que somos todos irmãos e precisamos ter esse olhar para com o outro, né? Porque não temos consanguinidade, mas somos da mesma família espiritual. Né? O Ronald leu anteriormente aí. Os espíritos se grupam ou se ajuntam, se reúnem por afinidade. Aqui, como encarnado, os desafetos se encontram, mas esses desafetos podem reencarnar nas famílias para aparar arestas. Mas quando sairmos do corpo, isso vai ser um impedimento para nós nos reunirmos. Eu que penso de um jeito e o outro pensa um jeito oposto daquele, não vamos nos encontrar. Lá, nós vamos encontrar efetivamente por afinidade. Aqui, quando estamos encarnados, nós temos filhos, irmãos, cunhados, esposo, esposa, que pensam completamente o oposto. E nos encontramos para nos afinizar, para aprendermos a fazer a vontade do Pai. Como está lá na fala do Cristo, no item 5 desse capítulo. Quem é minha mãe, quem é meu pai? Senão todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus, sim, nos reunimos. Mas essa é a ideia, de criarmos famílias não consanguíneas, mas famílias espirituais. Transformarmos as nossas famílias consanguíneas em espirituais. Ok, Silvânia? Ok. 22. Obrigado. 22, fechamos aqui. Obrigado, Valdemir. Na semana que vem a gente começa, então, o capítulo 15, que é um capítulo lindíssimo, gente. É um capítulo essencial da doutrina espírita. Nós hoje falamos muito sobre ingratidão, né? Sim. Apesar de falarmos sobre o capítulo, falar sobre a ingratidão dos filhos,
mas nós conseguimos fazer a extensão desse entendimento para todo tipo de ingratidão que sofremos, né, que passamos ou que cometemos. E também falamos da necessidade que temos de reconhecer as nossas dificuldades, né? Não só nas falhas que cometemos, como as falhas que são cometidas contra nós, né? E esse entendimento ele é muito importante, porque, ao longo da vida, nós vamos nos deparar com situações como essa, e precisamos desenvolver esse entendimento com clareza para que não nos deixemos atropelar por esse tipo de sentimento que nos prejudica tanto o viver. Todos nós viemos ao mundo para construir a nossa felicidade. E a felicidade não pode estar pendurada em condições externas, nem em pessoas, nem em coisas, nem em situações. Temos que ser felizes por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós construímos. E nada é mais motivador para a felicidade do que o amanhecer de cada novo dia, da vida que nos foi proporcionada. Então, temos que valorizar isso no mais alto grau. Todo o resto é passível de correção. Mas abdicar da vida, isso jamais será. Teremos a oportunidade da reparação disso. Então, que nós possamos nos ombrearmos, se nos sentimos fracos, busquemos a fortaleza, né, com os nossos irmãos, com aqueles que estejam fisicamente próximos ou virtualmente próximos, mas que nunca, em tempo algum, nos julguemos isolados e abandonados, porque ninguém assim o está. Tá? Então, foi um dia muito importante desse encontro, desse tema. Temos a nossa irmã Iria aí conosco, né? Estávamos todos saudosos dela, e ela Seja está aí bem-vinda, Iria. está aí conosco, né, para encerrar o nosso estudo de hoje com a prece, e que ela se sinta acolhida, se sinta envolvida, né, por todos nós, por esse ambiente de fraternidade que construímos juntos, e já foi intimada a estar de novo conosco. Então, semana que vem, segunda, terça-feira, a Iria já está intimada, agora ela tem tempo, e aí ela estará conosco novamente nos nossos encontros. Tá bom? E amanhã também pelo YouTube do SEAC. Isso aí, Às amanhã 7 no YouTube horas. do SEAC e na rádio, né? E na rádio também, ao meio-dia. Então tem muita atividade para fazer amanhã. É isso aí. Tá bom? Então vamos à nossa prece. Quem é que ficou de fazer a nossa prece? O Oswaldo? Oswaldo. Eu. Então, Estão me Oswaldo, ouvindo? por favor, estamos Sim, ouvindo. estamos ouvindo. E vamos nos envolver nessa atmosfera de fraternidade, estreitando os nossos laços de amizade, e que possamos nos sentir todos juntos como uma grande família, como foi dito aqui ao final. Por favor, Oswaldo. Vamos elevar nosso pensamento em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje. Obrigado pelos conhecimentos aqui compartilhados. Que o sentimento de gratidão possa fazer parte do nosso dia a dia, nos levando para o caminho da felicidade. Que possamos amar nossos irmãos, amar nossas famílias, fazer o exercício da gratidão e evoluir aos poucos com nossas provas e expiações, entendendo nossas responsabilidades, entendendo nossas oportunidades para a reparação de nossos erros e caminhar assim para a felicidade. Que possamos orientar nossos filhos no caminho da gratidão, do exemplo, do amor, que possamos transmutar qualquer sentimento de culpa para o sentimento de oportunidade da reparação, que possamos agradecer a Deus todas as nossas oportunidades, trabalhando diariamente, aliviando as nossas provas e também aliviando o nosso próximo. Que o Senhor abençoe cada um que participou aqui conosco e também todos os demais que não puderam comparecer. Cada aprendizado aqui possamos aplicar nas nossas vidas, que possamos cada vez mais ser mais humanos,
mais caridosos e, pouco a pouco, mais próximos do Senhor Jesus. Agradeço por aprender mais um pouquinho aqui nessa noite. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Oswaldo. Obrigado a Graças todos. a Deus, Tá bom? Íria, receba nosso abraço bem apertado. E na semana que vem, contamos com você aqui, tá bom? E amanhã esteja conosco lá no estudo do SEAC, na rádio, para que a gente volte a estreitar os nossos laços. Um grande beijo a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa semana.